recebo diariamente várias perguntas, o que pode ser feito, porque todo mundo sabe que houve uma eleição manipulada. E eu já tinha dito isso antes do resultado. Falava, independentemente do resultado e do relatório do Ministério da Defesa, nós já estamos diante das eleições mais distorcidas e manipuladas da história do Brasil. O TSE, comandado pelo Alexandre de Moraes, ex-funcionário de Alckmin, que vem a ser vice da chapa de Lula, perseguiu o Bolsonaro implacavelmente e protegeu Lula como um pai protege seu filho. Né? A verdade é essa, ou como um funcionário exemplar protege seu chefe. Eu não sei qual é a melhor analogia. O fato é que nós não podíamos lembrar o que o Lula fez no verão passado. Não podia chamar de presidiário, ele foi presidiário. Não podia lembrar dos escândalos todos de corrupção, porque afinal de contas queriam que a gente dissesse que ele foi inocentado, coisa que ele não foi. Isso sim seria fake news. E tudo isso com a cumplicidade da velha imprensa, que aceitou esse papel, que tratou Alexandre de Moraes como se fosse a muralha em defesa da democracia. E isso levou, nós vamos mostrar mais à frente, isso permitiu todo esse teatro farsesco, né, que contasse com a participação de figuras que até ontem eram respeitadas pela sociedade, Arminio Fraga, né, Henrique Meirelles, Helena Landau, todos esses tucanos foram lá emprestando seus nomes, suas reputações para esse projeto de poder que passou uma borracha no passado de Lula. E todos eles com esse discursinho patético. Precisamos salvar a democracia, cartinha pela democracia. Salvar a democracia de quem? De quê? De qual ameaça? Do Bolsonaro? Do povo que vai na rua dia 7 de setembro com suas famílias e a bandeira do Brasil pedindo respeito à Constituição e liberdade? Esses são os que ameaçam a democracia? Isso é ridículo. Então, a imprensa tem culpa no cartório. Eles permitiram a ousadia desses canalhas. Né? E como muita gente diz, está na hora das pessoas de bem terem a ousadia dos canalhas. Porque senão nós vamos ver o Brasil virar Venezuela mesmo. Porque eles estão dobrando a aposta. Eles não têm medo de nada, não tem notinha de militar que os intimide um pouquinho que seja. Então eles estão avançando, né? E avançando com uma sede por controle total impressionante. Essa coisa de censura que nós estamos vendo é inaceitável. Como é que jornalista pode aceitar participar disso? Nós temos parlamentares. O Nicolas Ferreira foi eleito com 1,5 milhão de votos. Foi o deputado mais votado. E a última postagem dele, antes de uma dessas censuras, foi uma receita de pudim. Porque ele estava, obviamente, debochando, ironizando e protestando contra esse estado de coisas. Essa situação totalitária. Aí baniram ele, a pedido do TSE. Quer dizer, um deputado, um parlamentar. Aí os petistas vão lá e celebram. Tudo bem, petista faz isso mesmo, quer virar Cuba, quer controlar tudo. Agora, jornalista aceitar fazer esse jogo sujo é uma coisa assustadora, temerária. Nós vamos lembrar, porque, Lacombe, nunca na história desse país houve uma divisão tão clara. A coisa é binária hoje em dia. Não há espaço para o isentão, para a zona confortável, cinzenta, para ficar em cima do muro. Tanto é que todos esses isentões típicos, esses tucanos, eles desceram do muro e emprestaram seus nomes para o projeto totalitário de poder, de censura e corrupto do PT e companhia. Nós vamos lembrar. Tem uns aí já ensaiando, né? Pular do barco, rapidinho. Nós vamos lembrar o que vocês fizeram. Porque vocês estão desse lado. E do lado de cá estão todos os brasileiros de bem, que não é bolsonarista, não é de direita, extrema-direita, golpista, antidemocrático, nada disso. São cidadãos que querem apenas o VAR. Nós não gostamos do teatrinho que vocês montaram. Nós não estamos achando graça. Até porque nesse circo, a gente sabe que o palhaço somos nós. No fim, só se enganou com o Lula quem queria ser enganado, no fim das contas, né? E, Ana, é isso. Ou você defende a censura, ou você defende a democracia. Né? Eu tive uma discussão com um colega jornalista essa semana exatamente sobre isso, que o Constantino acabou de citar. Acho que censura ninguém pode defender, nenhuma pessoa pode defender a censura. Um jornalista, menos ainda. Né? Não tem como aceitar. E o engraçado, Lacombe, é que eles estão usando uma retórica tão, eu não diria infantil, mas eu diria canalha, né? Porque muitos defendem a censura como proibir fake news não é censura, né? Frear fake news não é censura. Mas o que é fake news? Quem decide o que é fake news? Eu sempre falo que aqui em 2020 as big techs, né, decidiram que falar do computador do Hunter Biden, o filho do então candidato Joe Biden, aquele escandaloso laptop que mostrava, inclusive, o tráfico de influência do pai dele, aquilo era fake news. Então, derrubaram perfis, a mesma coisa no Brasil. Derrubaram perfis, derrubaram, inclusive, o perfil tweets do New York Post, que é um dos veículos mais
importantes da imprensa americana, fundada até por Alexander Hamilton, né, um dos pais fundadores da América, e não, é fake news. Eles decidiram, né, o conglomerado decidiu que era fake news porque eles precisavam eleger Joe Biden. E aí, quase 2 anos depois, aparece o New York Times, o Washington Post, olha, realmente não era fake news, é verdade. Agora o Hunter Biden está para ser indiciado pelo Departamento de Justiça americano exatamente pelo conteúdo daquele laptop. Então, quem decide o que é fake news? Né? Na própria pandemia, quantos perfis, não apenas de cidadãos, mas de médicos honrados no Brasil, nos Estados Unidos, epidemiologistas, médicos que trabalham com vacinas aqui nos Estados Unidos, como o Dr. Martin Kulldorff, perfis derrubados porque questionaram a eficácia numa vacina que foi feita numa velocidade nunca antes vista na história. Porque eles disseram que a vacina não protegia contra a transmissão e o contágio. Derrubados, negacionistas, vão para o inferno, aquilo tudo. Pois agora o CDC pede desculpas, né? Realmente a vacina não protege contra contágio e transmissão. Então, quem decide o que é fake news? Quem decide o que é fake news? Nós sabemos muito bem que a censura, ela precisa ser evitada a todo custo. Democracias completamente saudáveis, como é a americana, os pilares da República Americana, eles começaram a ser chacoalhados a partir do momento que a primeira emenda da Constituição Americana, que protege contra uma liberdade de expressão quase absoluta, ela foi colocada em xeque por causa das big techs, por causa das big pharmas, por causa do establishment, do big government, e é preciso agora emplacarmos de volta a liberdade de expressão na sua totalidade, porque é exatamente isso que combate fake news. A liberdade de expressão que vai combater fake news, e não a censura, como muitos querem colocar. Agora, um ponto que o Constantino trouxe e que é preciso sempre falarmos agora é exatamente dos isentões, daqueles que ficaram em cima do muro, que ficaram com um certo nojinho do bolsonarismo. Porque foi o Alan dos Santos que foi preso, então ele é um blogueiro bolsonarista, eu não vou sujar minhas mãozinhas. É o deputado Daniel Silveira, que é bolsonarista. Foi uma inconstitucionalidade? Foi. Uma prisão de ofício ilegal? Foi. Mas ele é bolsonarista. E aí agora o carro da censura está passando em cima de todo mundo e vai chegar em todo mundo, Lacombe. E nós seremos um disco arranhado, sim, como o Constantino muito bem trouxe. Lembrar, até economista aí que trabalhou e fez de tudo para que o impeachment da Dilma Rousseff acontecesse, enaltecendo reforma trabalhista na época do Michel Temer, desembarcou totalmente do liberalismo econômico por causa do nojinho ao presidente Bolsonaro, esqueceu que o Paulo Guedes, que estava à frente de uma pasta extremamente técnica, e agora, 2 semanas depois de Lula ser coroado aí na eleição da impunidade, vão descer do cavalo? Não, nós vamos repetir o nome de todos eles e seremos um disco arranhado, porque isso tudo que aconteceu na eleição mais imunda da nossa história aconteceu também por causa do silêncio dessa gente.